sua bênção, meu Deus bom abençoe, Frei. Padre. Deus abençoe. Que bom que você voltou para nos visitar aqui no nosso Tribuna. Alegria sempre vir ao Tribuna. Olha, o Frei, muitas das pessoas que acabam me encontrando na rua me fazem uma pergunta que eu queria começar esse nosso bate-papo de hoje fazendo ela para o senhor. Eu queria ouvir as suas sábias palavras. Como que nós podemos viver nesse tempo tão atribulado, de tantos barulhos, de tantas situações difíceis, a espiritualidade? A espiritualidade é viver segundo o Espírito de Deus. Devemos nos perguntar, a quem estamos ouvindo? Eu estou ouvindo a Deus ou estou ouvindo o barulho? Ouvir o barulho, você vai se perder. Então é preciso rezar. No meio do barulho, no meio da dificuldade, mesmo de uma doença, é preciso rezar. Rezar para escutar o que Deus quer dizer neste momento que você está vivendo. Porque hoje há muita correria. E diz, eu não tenho tempo para rezar. Já disse outras vezes. Encontre tempo. Você tem tempo para conversar na internet, tem tempo para um bate-papo e não tem tempo para conversar com aquele que é o amigo. É amigo e origem de tudo. Nossa origem que é Deus. Então conversa com Ele. Ele é a nossa força. Coloca a esperança nele. E se está tudo muito corrido, está tudo muito difícil, apresenta para Ele. E aí nós vamos ganhando a interioridade e despertando para tantas virtudes neste mundo tão difícil. Aliás, Ele é o Senhor do tempo, né? Eu estava falando agora há pouco sobre isso na introdução aqui do nosso programa. Ele é o Senhor do tempo, não é? É aquele que comanda tudo. Se a gente não conversa com Ele, como nós queremos ter tempo para as outras coisas, não é, Frei? Ele nos ama tanto porque, estando na eternidade, o Verbo assumiu a nossa natureza, entrou no tempo para nos ajudar a viver bem o tempo. E como vivemos bem o tempo? Com Deus. Com Deus. Então, viver tudo a partir de Deus. Ele é minha origem, Ele é minha força, Ele é o meu sentido de viver. E não o mundo, não as coisas. As coisas, o mundo, são presentes de Deus. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, já que falamos sobre a questão da oração, né? O que é exatamente a oração e as definições diferentes que temos para quem não tem essa prática, né? Mas que está nos acompanhando agora e falou assim, olha, eu estou ouvindo o que o Frei está falando, eu quero aprender a orar. Olha, eu sou carmelita descalço. Então, sou filho de Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa é a reformadora do Carmelo. E ela é a mestra, a doutora da oração e tem uma definição muito boa. A oração é um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. Ora, Fábio, se é um trato de amizade, é porque Deus é próximo, Deus é amigo. É um trato de amizade, quer dizer, tem proximidade, mas é preciso se colocar junto com Deus, que é estar a sós. Sabe o que é estar a sós? É não deixar que as criaturas, que o barulho domine a nossa vida, mas Ele domine a nossa vida. Isso é estar a sós. E com aquele que sabemos que nos ama, ou seja, eu sou amado por Ele. Ninguém pode dizer, eu não amo porque nunca fui amado. É mentira, é mentiroso, porque Deus sempre nos amou. Agora eu tenho que desenvolver esse amor, né? Ele nos deu a capacidade de amar. Logo, a oração é para nos fazer amar mais. E a oração, não podemos reduzir a oração a uma concentração em determinado lugar. A oração é mais uma concentração da vida em Deus. Tanto que Santa Teresa disse que a oração não é muito pensar, mas muito amar. O senhor citou Santa Teresa e claro que a espiritualidade toda que ela também passou, não só a vocês, mas a todos nós, né? Se torna realmente algo muito interessante. Uma das coisas que eu queria que fosse dito é o seguinte, como que nós podemos fazer com que essa oração se torne uma comunhão com todos os santos? Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte, não, santo é aquele que só está lá de mãos postas, e não é isso.
o santo é aquele que é posto à prova, não é, Frei? Que é posto lá como é que fala? Na chibata, não é? Isso mesmo. Nas dificuldades do dia a dia, não é isso? É isso mesmo. E a comunhão dos santos não é somente os santos que estão intercedendo por nós, eles estão rezando por nós, mas é também nós rezando uns pelos outros. Tá. Veja uma coisa, você está passando por uma dificuldade, você vai para o seu quarto, reza, pede ajuda, mas a comunhão deve ser maior. Lembre-se que os outros também passam por dificuldades. Isso é comunhão. Então, eu devo rezar por aqueles que estão passando fome, devo rezar pelo vizinho que está com dificuldade, devo rezar por aquele que está passando por muitas tribulações, pelos que estão ameaçados, perseguidos, pelos que sofrem. Rezar. Mas a oração também não é só pedir, a oração é um louvor. Há momentos que eu digo, eu não tenho nada para dizer, mas eu vou me colocar na presença de Deus. Então, a oração, a comunhão dos santos é mais do que os santos interceder por nós. É nós aqui, somos nós intercedendo uns pelos outros. Quer dizer, a igreja é de santos e pecadores. Os que estão no céu, santos. E nós, na labuta, na batalha, nas dificuldades, quantas vezes os santos sofreram, que tiveram dificuldades que não foi escrito, viu? As dificuldades não foram escritas. Eu lamento. Verdade. Eu gosto de ver as dificuldades dos santos, para não pensar que os santos são anjos. Passaram na terra livres de tentações. Nem Jesus ficou livre de tentação. Imagina os santos, imagina eu e você. Pois é. E quanta tentação que vem por aí, né? Uma das grandes tentações desse tempo é a corrupção. A corrupção. É corromper-se por alguma coisa. Às vezes a gente pensa que corrupção é só classe política. Não, às vezes as coisas do dia a dia, às vezes no trato, né? Às vezes você se apoderar de alguma coisa, ou de você, sei lá, comprar alguma coisa, o preço está errado, deixa assim, vamos deixar desse jeito mesmo que está tudo certo, estou levando vantagem. Quer dizer, e não só na questão financeira, corrupção em todos os sentidos, não é, Frei? Quer dizer, a gente tem que estar íntegros, né, prontos para a batalha de uma forma espiritual também, não é, Frei? Se eu venço a corrupção, eu venço pela espiritualidade. Espiritualidade é viver segundo o Espírito de Deus. E viver segundo o Espírito de Deus não cabe mentira, não cabe falsidade, não cabe ganhar vantagem sobre o outro. E então, como é que nós vencemos a corrupção? É que a igreja pede tanto. Vai dormir? Faz um exame de consciência. O que fiz de errado hoje? Tem que fazer. Porque senão, a cada dia que passa, nós vamos incrementando as coisas piores na nossa vida e depois vamos ser infelizes, né? Porque o que não presta nos deixa infeliz. Só Deus nos faz feliz. E olha, eu queria que o senhor comentasse também um pouquinho. Claro, tem aquelas pessoas que já fazem isso, né? Já tem um nível de espiritualidade muito bom, que é uma pessoa que espelha já nas suas atitudes a espiritualidade que realmente cresce cada vez mais. Agora, aquelas pessoas que ainda não têm essa prática, qual seria uma dica bacana que o senhor poderia dar para a nossa audiência de como crescer na espiritualidade? Primeiro de tudo, a oração. É preciso rezar. Mas não basta só rezar. Tá. É preciso praticar o que manda Deus na oração. E a oração é para escutar a vontade de Deus. E a oração é para ser convencido por Deus. Porque pensamos sempre que a oração é para convencer a Deus. Para quem quer crescer na espiritualidade, é também ser convencido pela vontade de Deus. Quer dizer, o inverso, né? É o inverso, ser convencido. E ser convencido é a prática da virtude. Como é que eu posso dizer que eu rezo, que eu tenho espiritualidade, mas não amo ninguém? Que não rezo por ninguém? Que passo a perna no outro? Quer dizer, derrubo o outro, puxo o tapete. Então, é preciso crescer na virtude da gentileza, da bondade, da humildade, do desapego. Mas desapego aqui é desapegar-se daquilo que me impede de viver. Não é só desapegar de objetos que eu tenho, mas desapegar do egoísmo,
desapegar da maledicência, desapegar de muitas coisas que estão aí dentro de nós. Isso é desapego. De crescer na humildade. A humildade é o serviço. Não sempre querer ser servido, mas servir. Então, espiritualidade é viver como Jesus viveu. A humildade de Jesus, o amor de Jesus, a simplicidade de Jesus. Quer dizer, na verdade, nós temos que entender, né, que essa espiritualidade, ela tem que ser, primeiro, né, fomentada na pessoa, depois, executada no nível mais interior, mais pessoal, e depois expressada através das atitudes. Das Entendi atitudes. bem? Isso mesmo. Isso é ter vida interior, isso é ter espiritualidade. Tá. É ter vida espiritual. Frei, que papo gostoso, não dá vontade de terminar, né? Mas o tempo passou rápido. Posso pedir uma bênção? Claro que Por pode pedir favor, uma para bênção. os nossos telespectadores também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, nós os pedimos que seja colocado no coração de cada um o desejo de viver as virtudes para fazer o bem ao outro e que cresça a gentileza, a bondade, a misericórdia, o perdão no coração de todos os telespectadores da Rede Vida. E vos abençoo, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, Frei, obrigado pela sua Obrigado presença, também. viu? É sempre bom recebê-lo aqui em casa, viu? Volte outras vezes, tá? Obrigado.